amantes da física, tudo bem com vocês? Hoje iremos dar continuação à aula da semana passada. Vamos continuar falando sobre a lei de Coulomb. Porém, mudando um pouquinho o foco, na aula passada apresentei a lei de Coulomb a vocês, sua fórmula e como suas aplicações eram feitas. Porém, vários de vocês me perguntaram: Prof, mas como descobriu? Eu decidi então contar a historinha hoje para vocês de como Coulomb chegou à nossa famosa lei. Vocês devem estar nesse momento assim. Mas vamos lá. O experimento se chama balança de torção. Questões: de onde é que veio a lei de Coulomb? Como foi que Coulomb fez para chegar numa equação que calculasse a carga e a distância? Como ele explicou as interações das cargas com a força e com a distância. Bom, vamos lá. Essa é uma representação da balança de Coulomb. Aqui a gente tem um fio de torção ligado a uma haste que na ponta tem uma carga. Do outro lado, a gente tem um pêndulo só para equilibrar essa haste. Esse tubo é a vácuo. Essa extremidade que o fio de torção está preso é um medidor, tá? Um medidor de força. E esse medidor possui um ângulo. Um ângulo que aqui eu vou chamar de θ. Quando a gente tem a torção dessa haste, o ângulo muda, ok? Aqui nesse orifício, a gente tem um fio também. Os dois fios são isolantes, tá? Para não ter interação com as cargas. E na ponta desse fio, a gente tem a carga Q1. E existe uma certa distância de separação entre essas cargas, que a gente vai chamar de D. Beleza. Então, o que foi que ele percebeu? Ele percebeu que a distância entre essas cargas tinha relação direta com a força entre as cargas. Ele percebeu que o ângulo fazia uma conversão da força com o medidor aqui na ponta. E qual foi as relações que ele obteve nesses experimentos? Que a partir de uma certa distância, esse medidor media a força F. Ok? Esse D aqui a gente vai chamar de D0, porque é uma distância inicial, tá? E esse Fzinho aqui, um F0, porque também é a força inicial. Se a cada valor que ele mudasse da distância entre as duas cargas, ele obtinha uma força, se ele dobrasse essa distância, ele media aqui no medidor, porque o ângulo mudava, consequentemente a força também mudava, a força era dividida por 4. Se ele aumentasse mais ainda a distância, por 3, a força era dividida por 9. Vamos aumentar ainda mais um pouquinho a distância, por 4 agora. A força era dividida por 16. E por 5, essa força era dividida por 25. Então, o que ele percebeu? Qual é a conclusão de tudo isso que ele estava notando com o experimento que ele estava fazendo? Que conforme a distância, quanto maior a distância, menor a força exercida sobre as cargas, ok? Depois disso, o que Coulomb fez? Ele decidiu construir um gráfico mais ou menos parecido com isso aqui, tá? Onde ele associou a força com a distância. Na linha de baixo ele colocou a distância e na de cima a força. Vocês podem percebendo que quando mais aumenta a distância, mais a força iria diminuir, certo? Então, esse gráfico com essa curva, ele é uma hipérbole. Ok? Então, ele percebeu que ao relacionar a força elétrica, vamos chamar de força elétrica, com a distância, ela tinha uma certa proporcionalidade, ou seja, de 1
para D ao quadrado. Então, a força elétrica está diretamente proporcional a 1 sobre D ao quadrado. Com essa informação, Coulomb percebeu que também as cargas estão diretamente proporcional à força que está sendo exercida nesse sistema. para ele conseguir uma igualdade, o que ele tinha que fazer? Para você conseguir uma igualdade, você precisa de uma constante. Então, a força elétrica é igual. Essa constante que eu vou falar aqui pra vocês, ela foi também experimentada, mas como a gente sabe que é no vácuo, a gente vai colocar que é zero, tá? Então, está diretamente proporcional à carga 1 vezes a carga 2, dividido pela distância ao quadrado. A partir daí, ele conseguiu desenvolver experimentalmente e viu que a relação elétrica entre a distância e a força dava a relação entre as cargas e a distância se dava nessa equação. Com isso, o experimento dele, a balança de torção, Que é essa balancinha que está aqui, foi possível dar origem à lei de Coulomb. que foi o que a gente estudou na aula anterior, ok? Usando essa formulinha para fazer vários cálculos de vários exercícios na nossa disciplina. A lei de Coulomb nada mais é a lei de força entre as cargas elétricas, que relaciona a força com as cargas elétricas. Até a próxima. Tchau, tchau!